No mundo do wrestling, existem lutadores cujo tamanho e presença são tão imponentes que nos perguntamos se eles podem ser reais. Esses gigantes não apenas fizeram os ringues tremerem, eles moldaram gerações inteiras. Hoje, vamos dar uma olhada nos mais extraordinários entre eles. E começamos com um homem que não era apenas um gigante, mas uma fortaleza ambulante. Top 10. Giant Haystacks. Existem poucos wrestlers que merecem o título de gigante de verdade, tanto quanto Giant Haystacks. Com uma altura de 2,11 metros e um peso de mais de 310 quilos, ele não era apenas um homem grande. Ele era uma força da natureza. Cada passo que ele dava no ringue parecia fazer o chão tremer, e cada olhar para sua estatura imponente fazia os oponentes recuarem instintivamente. Nascido em 1946 em Londres e criado em Salford, Martin Ruan trabalhou inicialmente como construtor e segurança, atividades que se encaixavam perfeitamente em seu corpo massivo, antes de subir ao ringue pela primeira vez em 1967, como Luke McMasters. Sua verdadeira lenda, no entanto, começou nos anos 1970, quando ele adotou o nome Giant Haystacks e, junto com Big Daddy, criou uma das rivalidades mais famosas da história do wrestling britânico. Seus duelos se tornaram um culto, um evento televisivo semanal que reunia famílias e moldou a cultura do wrestling britânico. Mas Haystacks não ficou apenas na Europa. Sob o nome Loch Ness, ele também fez nome no Canadá e mais tarde apareceu na WCW como membro do sombrio Dungeon of Doom, onde seu tamanho puro novamente se tornou um espetáculo. Fora do ringue, Ruane era, no entanto, um homem surpreendentemente calmo, religioso e ligado à família. Casado aos 17 anos, pai de 3 filhos, ele evitava os holofotes em sua vida privada e vivia uma vida modesta. Giant Haystacks foi mais do que um wrestler. Ele foi um monumento de uma era passada e um gigante que nunca se esquece. Top 9. Big Cass. É raro um homem de quase 2,10 metros de altura se mover como alguém com metade do seu tamanho. Mas Big Cass, cujo nome verdadeiro é William Morrissey, era exatamente esse atleta excepcional. Com uma altura de 2,08 metros e um peso de cerca de 122 quilos, ele combinava força, estatura e uma surpreendente agilidade. Quando ele apareceu pela primeira vez na WWE com seu parceiro Enzo Amore, ficou rapidamente claro que um novo gigante com potencial de estrela havia subido ao palco. Os dois formaram uma dupla carismática, cujas performances cheias de energia tanto no NXT quanto mais tarde no roster principal cativaram imediatamente os espectadores. Mas o caminho de um gigante nem sempre é direto. Cass lutou com lesões, problemas pessoais e desafios mentais que finalmente levaram à sua saída da WWE. Para muitos, isso teria significado o fim de uma carreira, mas não para ele. Em vez de desistir, ele começou de novo. Sob o nome W. Morrissey, ele encontrou no wrestling seu caminho de volta à força, controle e foco, apresentando uma versão mais madura e resistente de si mesmo. Hoje, como Big Bill na AEW, ele está novamente em grandes combates e prova com cada Big Bot e cada Chokeslam que um gigante não desaparece. Ele evolui. Big Cass não apenas voltou, ele ficou mais forte, por dentro e por fora. Top 8. Ken. Imagine, um gigante de 2,13 metros e 145 quilos atravessando uma parede de fumaça, enquanto chamas disparam e banham a arena em uma luz sinistra. Exatamente essa imagem fez de Kane uma das figuras mais aterrorizantes da história da WWE, quando Glenn Jacobs fez sua estreia em 1997 e arrancou a porta da Hell in a Cell para desafiar seu irmão Undertaker, ficou imediatamente claro. Esse homem não era um big man comum. Ele era a encarnação da escuridão, destruição e mito, uma figura que se destacava mesmo entre os maiores gigantes. Mas Kane era muito mais do que apenas um monstro. Apesar de sua estatura massiva, ele mostrava uma atlética impressionante,
Movia-se com precisão surpreendente e conseguia executar de forma crível tanto movimentos de força brutais quanto sequências técnicas. Suas rivalidades contra estrelas como Stone Cold Steve Austin, Triple H ou John Cena moldaram eras inteiras e o tornaram um pilar constante da WWE. Ao mesmo tempo, em equipes como Team Hell No, ele revelou um lado humorístico inesperado que lhe trouxe popularidade adicional. E então veio talvez a maior reviravolta de sua carreira, quando ele finalmente tirou a máscara e mais tarde se tornou prefeito do condado de Knox. Kane mostrou uma força real, que não tinha nada a ver com fogo ou pesadelos. Um gigante no ringue e um líder inesperado na vida real. Top 7. The Undertaker. Como se mantém no topo por mais de 3 décadas em uma indústria que está constantemente se reinventando? Para o Undertaker, a resposta nunca foi alta ou estridente. Ela estava na mera presença. Quando o sino fúnebre soava e Mark Calloway, com 2,08 metros de altura e 136 quilos, entrava no estádio pouco iluminado, todos na plateia se calavam. Desde sua estreia em 1990, ele criou uma figura que não apenas incutia medo, mas fazia as fronteiras entre personagem e lenda se borrarem. Com os olhos revirados e um andar que parecia vir do além, ele moldou a imagem do Deadman para gerações. Mas por trás da fachada se escondia um atleta de calibre excepcional. O Undertaker era ágil, resistente e um mestre em contar histórias no ringue. Cada luta se tornava um capítulo de seu mito, e em nenhum lugar isso se mostrava mais claramente do que na WrestleMania. Sua sequência ininterrupta de 21 vitórias se tornou um dos maiores legados da WWE. Seja em batalhas épicas contra Shawn Michaels, Triple H ou Brock Lesnar, o Deadman tornou cada um desses momentos inesquecíveis. Quando ele levantava a mão, as luzes se apagavam. Quando o sino batia, o mundo prendia a respiração. O Undertaker não era apenas um wrestler. Ele era um mito, um símbolo da eternidade, um gigante que sobreviveu a todas as eras. Top 6. Big John Studd. Que homem tem coragem suficiente para olhar diretamente nos olhos de um gigante como André the Giant e declarar: "Eu sou o verdadeiro gigante"? Big John Studd era exatamente esse homem. Com uma impressionante altura de 2,08 metros e um peso de cerca de 165 quilos, ele foi um monumento dos anos 1980, uma parte integrante da WWE, que incutia respeito imediato com sua aparência poderosa e sua postura intransigente. Cada uma de suas entradas parecia a performance de um homem que sabia que dominava o espaço. Sua rivalidade mais lendária foi com André the Giant, uma batalha épica de 2 gigantes que lutavam por mais do que apenas vitórias. Era sobre orgulho, identidade, sobre quem era realmente o titã mais poderoso. O auge da rivalidade foi na primeira WrestleMania, quando André derrubou Studd no famoso Desafio do Body Slam de US 15.000. Um momento que ainda hoje é considerado uma das imagens mais icônicas da história do wrestling. Justamente porque Studd era um oponente à altura, que só assim permitiu que o triunfo de André parecesse tão monumental. Mas Studd era mais do que apenas o rival de André. Ele se duelou com sucesso com Hulk Hogan, Jake the Snake Roberts e King Kong Bundy. Em 1989, ele fez um forte retorno e venceu o Royal Rumble, provando de vez que pertencia aos grandes. Big John Studd não era um gigante na sombra de outros. Ele era um titã de sua era. Top 5. Sid Eude. Quando Sid Eude entrava no ringue, o mundo parecia parar por um momento. Com seus 2,06 metros de altura e mais de 136 quilos de pura massa muscular, ele era um pacote de força que irradiava uma energia sinistra. Ele não precisava gritar ou fazer ameaças selvagens. Seu olhar ardente era suficiente. Cada passo parecia um aviso. Cada momento antes de seu powerbomb como a calmaria antes de uma tempestade.
Sid não vivia de movimentos complicados, mas de uma intensidade crua, quase animalesca, que cativava o público e intimidava os adversários. Sua carreira o levou por todas as grandes ligas, WWE, WCW e até ECW, e em todos os lugares ele deixou sua marca. Ele foi campeão mundial, headliner da WrestleMania, e sempre um imã para rivalidades dramáticas, porque nunca se sabia quando Sid surtaria. Essa imprevisibilidade o transformou em uma figura da qual não se podia desviar o olhar. Perigoso, imponente, fascinante. Embora sua trajetória tenha tido altos e baixos, uma coisa permanece indiscutível. Quando Sid Jude estava no ringue, sentia-se uma tensão que só poucos podiam criar. Ele não era uma aparição comum. Ele era um demônio vivo de força e vontade. E exatamente esse sentimento o tornou inesquecível. Top 4. Diesel. Como um gigante consegue unir força bruta, frieza soberana e inteligência afiada em uma única personalidade? Kevin Nash, mais conhecido como Diesel, era a resposta para isso. Com 2,08 metros de altura e mais de 136 quilos, ele não era apenas um dos maiores wrestlers de sua época, mas também um dos mais carismáticos. Quando ele caminhava até o ringue com seu andar lento e controlado e seu olhar penetrante, o público sentia imediatamente que algo significativo iria acontecer. Quando Diesel ascendeu a campeão mundial nos anos 90, ele o fez sem muitos rodeios. Um dominante jackknife powerbomb era suficiente e a luta terminava. Mas sua verdadeira força estava em sua mente. Nash entendia como poucos a ler o humor do público, a controlar momentos e a entregar exatamente o que uma cena precisava. Esse instinto o tornou valioso não apenas no ringue, mas também nos bastidores, como uma força determinante. Sua carreira atingiu um novo nível quando ele, junto com Scott Hall, mudou o mundo do wrestling. Com a fundação da NWO na WCW, ele abalou toda a indústria. Junto com Hulk Hogan, eles criaram uma era que era mais bruta, imprevisível e emocionante do que qualquer coisa antes. Kevin Nash não era apenas um gigante. Ele era o auge da frieza. Um homem que nunca precisou gritar para ser ouvido. Sua presença bastava. Top 3. Big Daddy. Você não precisa ser o maior, o mais pesado ou o mais atlético wrestler para conquistar uma nação inteira. Big Daddy, cujo nome verdadeiro era Shirley Crabtree, provou isso de uma forma única. Com quase 2 metros de altura e mais de 136 quilos, ele era impressionante, mas não excessivamente monstruoso. No entanto, ele se tornou um ícone do wrestling britânico nas décadas de 1970 e 1980, e o batimento cardíaco das tardes de sábado na televisão. Com sua cabeleira branca como a neve, suas vestes cintilantes e uma aura que espalhava bom humor instantaneamente, ele entrava no ringue não apenas como wrestler, mas como um herói popular. Seu estilo era simples, poderoso e direto. Slams fortes, postura estável, ações claras. Mas o que realmente tornou Big Daddy imortal foi sua conexão com o público. Famílias sentavam juntas diante da TV, crianças vibravam, adultos sorriam. Ele era um herói que unia gerações. Sua famosa rivalidade com Giant Haystacks se tornou um dos momentos culturais mais significativos no wrestling britânico e transformou cada uma de suas lutas em um evento nacional. Big Daddy não precisava de dramas, de promos intermináveis ou de efeitos espetaculares. Ele trouxe alegria, calor e entretenimento, os elementos mais valiosos que o wrestling pode oferecer. Um gigante gentil com carisma e coração, cujo nome ressoa até hoje. Top 2. Paul Bunyan. O que se obtém quando se combina um homem de 2,31 metros, uma breve passagem pela NBA, uma carreira de wrestling igualmente curta, mas inesquecível, e finalmente uma surpreendente virada espiritual? Obtém-se Max Palmer, conhecido no ringue como Paul Bunyan. Com seus gigantescos 7 pés e 7 polegadas, 2,31 metros,
Ele parecia um arranha-céu vivo. Assim que ele entrava no ringue, a plateia literalmente ficava sem ar. Mesmo ao lado de outros gigantes, os wrestlers de repente pareciam pessoas comuns. Palmer nem precisava atacar. O simples levantar do braço era suficiente para fazer a multidão vibrar. Nascido no Mississippi, ele originalmente perseguia um sonho como jogador de basquete. Por um curto período, ele realmente jogou na NBA, onde seu tamanho puro dominava o centro. No entanto, as exigências da liga, velocidade e agilidade, eram difíceis de serem cumpridas permanentemente por seu corpo enorme. A transição para o wrestling, portanto, parecia um palco natural, um lugar onde seu tamanho não atrapalhava, mas se tornava a principal atração. Sob o nome Paul Bunyan, inspirado no lendário lenhador americano, ele rapidamente se tornou uma sensação. Mas a maior mudança veio após sua época no wrestling. Palmer dedicou o resto de sua vida à evangelização e usou sua aparência extraordinária para inspirar as pessoas. Um caminho inesperado, mas profundamente humano, para um homem que parecia vir de outro mundo. Top 1. Gary Robbins. Com que frequência se encontra uma pessoa que tem 2,26 metros de altura, arremessa oponentes pelo ringue sem esforço e, ao mesmo tempo, interpreta monstros sanguinários em filmes de terror? Gary Robbins era exatamente uma dessas aparições. Um gigante canadense cuja mera presença bastava para dominar qualquer ambiente. Com mais de 172 quilos e uma altura superior a 7 pés e 4 polegadas, 2,26, ele parecia um personagem de quadrinhos que ganhou vida. Quando Robbins entrava no ringue, ele não precisava de movimentos espetaculares. Sua pura aparência era suficiente. Para muitos oponentes, uma luta contra ele era menos uma questão de vencer e mais de sobreviver. Nas décadas de 1980 e 1990, Robbins deixou uma impressão duradoura no mundo do wrestling. Ele era frequentemente apresentado como uma força quase imparável, um colosso que fazia qualquer oponente parecer pequeno. Mas sua carreira não se limitou apenas ao ringue. Robbins se tornou uma estrela cult em filmes de terror, onde sua poderosa estatura era perfeitamente utilizada. Papéis em filmes como Humongous ou Wrong Turn o tornaram uma figura inconfundível que podia gerar medo sem muitas palavras. Gary Robbins era um verdadeiro gigante, não apenas por causa de seu tamanho, mas por causa de sua presença inconfundível. Ele provou que, às vezes, basta existir para se tornar uma lenda. Esses gigantes não apenas dominaram o ringue, mas moldaram eras inteiras. Cada um deles carregava uma história maior que sua própria estatura. Qual desses gigantes mais te surpreendeu ou impressionou? Escreva nos comentários. E se você não quer perder essas histórias extraordinárias de wrestling, então assine o canal, dê um like no vídeo e continue conosco na jornada pelo incrível mundo do wrestling.